Mulher mata filho recém-nascido logo após dar à luz no banheiro de casa. Ela escondeu a gravidez durante 8 meses. Dizia que estava acima do peso e chegou até a falsificar o exame para mostrar que não estava grávida. Polícia divulga imagens de bandidos que balearam um universitário durante assalto a ônibus. Ele continua internado em estado grave. O flagrante do tráfico. Jovens usam Parque de Vitória para vender drogas. Tudo foi registrado pelo monitoramento da guarda. Os agentes fizeram um cerco na região. Carro de prefeitura do interior pega fogo na Vila Rubim, em Vitória. O veículo trazia pacientes para consulta em hospital da capital. O incêndio foi perto de uma loja de fogos de artifício. Acidente em Vila Velha. Motorista derruba semáforo e, na batida, fere motociclista. Crise e lojas fechadas. A baixa no número de empresas já é maior que no ano passado. Na Serra, comerciantes demitem e falam dos prejuízos. E furto em 20 segundos. Esse foi o tempo que os bandidos levaram para fazer a limpa na loja de celulares no norte do estado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Um crime que choca não apenas pela forma como aconteceu, mas por quem praticou. A mãe escondeu uma gravidez de 8 meses por medo de perder o marido. Dizia que estava acima do peso. Teve o bebê dentro de um banheiro e matou o próprio filho à tesourada. A auxiliar contábil Michele Ribeiro Passos, de 27 anos, conseguiu esconder a gravidez por cerca de 8 meses. Deu à luz no vaso sanitário de casa e, para se livrar da criança, utilizou esta tesoura. Precisou apenas de um golpe certeiro no coração do menino, que era perfeito e sadio. Desde o início, a gente sabia que ela tinha mentido por causa da lesão no coração que o bebê apresentava. Só que a gente ainda não tinha os indícios concretos para confrontá-la com essa versão que ela tinha apresentado. Então, nós fomos reunindo todas as provas, reunindo todos os indícios que o neném estava vivo, que ela tinha fraudado um exame de gravidez negativo que ela tinha nos apresentado. E aí, quando ela não tinha mais alternativa para negar o caso, ela foi e assumiu que ela, de fato, deu à luz a seu filho na madrugada de ontem no banheiro de sua casa e, logo em seguida, no mesmo instante, pegou uma tesoura e enfiou no coração de seu filho. O bebê e a mãe foram socorridos, mas o médico de plantão nem tocou na criança por causa dos ferimentos. O caso chocou pacientes, funcionários do hospital e até a delegada que está à frente do caso. Eles se indignaram ainda mais com a frieza que Michele tratou a situação. Foi uma pessoa extremamente fria. Isso foi algo que me surpreendeu durante todo o processo de investigação até a prisão dela, porque ela não esboçou nenhuma reação, não parecia que ela tinha acabado de perder um filho recém-nascido, que segundo ela não sabia que estava grávida, e com isso nos causou um certo asco de ver uma pessoa, uma mulher, tão fria diante de ter assassinado o seu próprio filho, um recém-nascido que tinha 1 minuto de vida praticamente, que não tinha sequer qualquer condição de expressar uma forma de defesa. Ao ser apresentada pela polícia, a assassina do próprio filho escondeu o rosto e economizou nas palavras. Você cometeu um crime que nos chocou as pessoas que estavam no hospital e provavelmente vai chocar a sociedade. Você não tem nada a dizer a respeito disso? Você vai se defender somente com a justiça? Sim. Você acha que seu marido vai continuar com você depois disso? Inicialmente, Michele disse à polícia que não sabia que estava grávida, que ela fez um exame de gravidez no mês passado, mas que esse exame deu negativo e ela só utilizou a tesoura para cortar o cordão umbilical da criança, que na versão dela já teria nascido morta. Mas, posteriormente, a polícia descobriu que ela fez 2 exames de gravidez, um em janeiro e um em maio, e ambos deram positivo. O último exame foi grosseiramente falsificado por ela. A polícia acredita que Michele tenha matado o filho com medo de perder o marido, que não queria ser pai novamente. O pedreiro tinha 2 filhos de outros relacionamentos. Ela fala que não sabe por que fez isso, que na hora porque ela escondeu a gravidez do marido, de toda a família, ela forjou um exame há 1 mês
dizendo que não estava grávida. Então, assim, eu acredito que ela planejou toda a ação porque o marido não queria ter mais filhos, segundo ela. E ele tinha externado esse desejo de, no momento, não ter mais filhos, porque ele tinha um filho recém-nascido de um outro relacionamento e uma filha já de 12 anos. E aí eu acho que ela quis, com medo de perder o marido, se livrar da criança. Preferiu se livrar do filho ao correr o risco de ter um problema com o marido. É duplamente assassina. Matou o próprio filho e matou o maior sentimento que uma mulher pode ter, o amor pela criança que ela gerou. É tão cruel que me provoca náusea. Que a justiça honre a criança que nasceu. Teve minutos de vida, mas foi golpeada no coração, lugar onde ela deveria ter encontrado o aconchego de uma mãe. A mulher foi autuada por homicídio qualificado por motivo repugnante e uso de documento falso. Se condenada, pode pegar até 30 anos de cadeia, e que assim seja. A polícia divulgou imagens dos bandidos que balearam um universitário durante assalto a ônibus em Cariacica. Outro vídeo feito na noite do crime também pode ajudar nas investigações. São 9h35 da noite de segunda-feira. Os criminosos entram no ônibus no terminal de Jardim América, em Cariacica, para fazer um arrastão. 8 minutos depois, acontece um tumulto. Os passageiros correm e saem do coletivo. Esse é o momento em que o estudante de Educação Física Rafael Casagrande, de 20 anos, é baleado com um tiro no peito. Mas essas imagens aí não ajudam muito a polícia, não. Primeiro porque a qualidade delas é ruim. E segundo, porque a câmera que teria registrado o momento exato do crime não estaria funcionando. Para nossa ingrata surpresa, as imagens são de péssima qualidade, né? Elas estão numa má posição no ônibus e a provável câmera que flagraria toda a dinâmica do crime não está em funcionamento. Então, embora a gente tenha recebido essas imagens, elas de pouco acrescentam, né, na investigação. Óbvio que a polícia conta com outras ferramentas de investigação e nós vamos lançar mão dessas ferramentas para chegar à autoria desse crime. O delegado conseguiu também imagens dos criminosos depois de terem saído do ônibus. Na câmera, que fica no estabelecimento no bairro Bela Aurora, é possível ver com nitidez os dois suspeitos caminhando tranquilamente na rua depois do crime. A gente espera que com a divulgação dessas imagens a população possa denunciar por meio do 181, né? O sigilo da identidade é garantido e a gente já está ouvindo testemunhas e pessoas para que a gente possa esclarecer melhor a dinâmica desse delito. O motorista do ônibus, que tem medo de ser identificado, diz que Rafael reagiu na hora do assalto. Ao chegar perto de Bela Aurora, anunciaram um assalto dentro do veículo e pedindo os pertences dos passageiros, que era o celular. E nisso aconteceu que um passageiro acabou reagindo e levando um tiro. Ele também socorreu o jovem para um hospital. A gente levou ele direto para o PA de Itaciuá, para o pronto-socorro, para receber os primeiros atendimentos lá. E na noite de ontem, mais um caso. 2 bandidos foram presos depois de assaltarem um coletivo no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. Márcio Alves Conceição, de 26 anos, e Rodinei Conte dos Santos, de 23, chegaram a trocar tiros com a polícia. Eles se dividiram, eles adentraram o matagal, efetuando disparo contra os policiais. A injusta agressão, ela foi revidada e nesse momento eles se dispersaram. Um foi abordado próximo ao condomínio Vilagem Manguinhos e o outro próximo ao Hospital Jaime. Quem trabalha com transporte público pede mais segurança. A abordagem da polícia, o que acontece? Eles param os ônibus e perguntam para o motorista se está tudo bem. O motorista tem que responder que está. Porque se tiver pulador, bandido lá dentro, o motorista não pode falar nada, porque é ameaçado e vai ser vítima deles. Sem clientes, tem muita loja fechando as portas no Espírito Santo. Na junta comercial, nos 4 primeiros meses do ano, a baixa no número de empresas já é maior que no mesmo período do ano passado. Na Serra, comerciantes de Laranjeiras falam da crise que gera desemprego e prejuízo. Na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra, o movimento no comércio caiu. Aquela cena comum de pessoas carregando muitas sacolas desapareceu. É que com a crise o consumidor simplesmente parou de comprar além dos itens de primeira necessidade. Agora nós temos que priorizar. A situação está feia mesmo. Quem trabalha com comércio que o diga. O Luiz mesmo acabou tendo que fechar uma das 3 lojas que tinha. É que com a baixa nas vendas e no lucro, está difícil manter as portas abertas. A crise já chegou e a gente está se sentindo aí com várias lojas fechando
Eu mesmo tive que fechar uma loja esta semana no município de Vila Velha que eu tinha. Entre os empresários, o clima é de pessimismo. E na onda de redução de custos a qualquer preço, um dos cortes acaba sendo na mão de obra. Já estava previsto essa desordem econômica aí. Já estão buscando forma de minimizar custo, reduzir despesa, já uma prévia mesmo da redução do faturamento. E chegou. Infelizmente, a última etapa que nenhum empresário gosta de fazer, mas está tendo que fazer, é a dispensa de seus funcionários. Foi o que o seu Robson precisou fazer. Ele é dono de uma loja de esportes e teve que mandar 5 dos 6 funcionários que tinha embora. O jeito foi diversificar. Agora, praticamente metade da loja é composta de itens de moda feminina e a perspectiva para o futuro não é das melhores. Eu vejo que os dirigentes, na verdade, não estão cuidando como deve cuidar de uma grande nação que tem tudo para dar certo, e apenas olha para o lado deles. Esquece que quem mantém e que sustenta essa nação e que paga a conta deles é o comércio. E hoje aqui em Laranjeiras, né, uma avenida dessa com aluguel caro, e além de estar caro o aluguel, acontece o seguinte, você vê muita gente na rua, mas comprando não tem. Dados da Junta Comercial do Estado apontam para o crescimento do número de empresas que deram baixa este ano. De janeiro a maio, 1.554 empresários foram obrigados a fechar as portas, 137 a mais que no mesmo período do ano passado. Mas esse crescimento pode não estar relacionado somente à crise. A baixa de uma empresa acontece por fatores diversos. Não necessariamente a gente pode estar concluindo que a elevação do número de baixas seria um reflexo de uma crise. É óbvio que é de conhecimento nacional essa crise de uma forma ampla. A baixa, ela tem outros fatores que refletem no seu aumento. Por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos uma alteração legislativa que simplificou o procedimento de baixa, de registro dessas baixas. A expectativa dos comerciantes é de que a situação comece a melhorar no ano que vem, mas existe bastante preocupação em conseguir atravessar esse período. Tentar segurar esse ano para ver se o ano que vem a gente recupera os prejuízos. Tá difícil, hein? A venda de drogas em Parque de Vitória, a polícia fez o flagrante. Os adolescentes preparam a droga, cortam as embalagens de crack. Nessa outra cena, aparecem dividindo as pedras. Depois, chega um suspeito e compra os entorpecentes. Isso acontece no Parque Barreiros, no bairro São Cristóvão, em Vitória. Logo, logo, os guardas municipais aparecem e acabam com a festa. Todo mundo sai correndo, mas os agentes conseguem deter um menor de 16 anos. Toda essa movimentação aconteceu na manhã dessa quarta-feira. E para conseguir apreender o adolescente, a Guarda Municipal teve que bloquear todas as saídas do parque. O parque tem cerca de 46 mil metros quadrados. 3 viaturas fizeram o cerco. O criminoso, o mesmo que estava vendendo a droga, é levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo. A primeira viatura que atendeu a ocorrência foi surpreendida pela fuga desse menor, que deixou no local ali uma quantidade de 10 substâncias análogas a crack. A equipe recolheu, o indivíduo já tinha se evadido e prosseguiu à delegacia, naquele momento sem sucesso na detenção. Já no segundo momento, o vídeo monitoramento reportou que ele retornou ao local e seguia na ação de tráfico. Nós organizamos um cerco com 3 viaturas, especialmente para o local onde ele fugiu da primeira vez, e assim que a viatura adentrou o parque, houve a fuga provocada. Ele fugiu justamente para a ação de cerco e acabou apreendido. Essa seria pelo menos a segunda vez que o adolescente é apreendido pelo mesmo motivo. Ele mesmo reportou às nossas equipes lá que ele já havia sido apreendido anteriormente, no mesmo local ali, na mesma situação, entretanto se diz inocente, só que contra fatos não há argumentos, as imagens dizem tudo, de fato ele estava ali numa ação flagrante de tráfico. Quem mora e trabalha em São Cristóvão não aguenta mais a movimentação do tráfico na região. A onda de assalto está sendo muito grande, né, por aqui. E com esse movimento aí embaixo aí, precisa dar um pouquinho de segurança, né? A droga tá rolando solta aqui no bairro São Cristóvão, tá? Principalmente ali perto ou no Parque Barreiros, né? Sim, ali então, meu filho, aí não pode nem caminhar mais ali, que ali tá ruim.
Uma ação como essa tem que ser inibida lá no parque. A guarda ela já se faz presente nas ações com o efetivo de que dispõe, porque as frentes de serviço são muitas e o nosso pessoal se desdobra para atender e na medida do possível a gente consegue atender, tanto é que houve êxito nessa situação. Esse parque ele tem uma câmera de vídeo monitoramento à disposição e toda a situação que é repassada ela é imediatamente atendida e a gente procura dar resposta. Agora, tanto é verdade que as ações acontecem que já não é a primeira vez que ele é apreendido. A questão é quantas vezes mais nós vamos ter de apreendê-lo, porque aí é uma questão que emana de lei, não é da nossa ação. Pois é um trabalho que, se realmente a lei não for mudada, vai ser o prende e solta. E isso não é só em relação ao menor. Acidentes em Vila Velha. Em um dos casos, a motorista atingiu uma moto e ainda derrubou o semáforo. Semáforo no chão, poste no meio da pista e um dos acessos à orla da Praia da Costa interditado. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã. Testemunhas disseram que o veículo seguia pela Hugo Musso e a moto pela Avenida Champanhar. A motorista teria desviado do motociclista e batido no poste. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Já a motorista foi trazida aqui para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez. Estava com os olhos vermelhos e odor etílico. A mulher, de 29 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela teve a carteira de habilitação apreendida e foi multada em quase R$2.000. Cerca de 3 horas após o acidente, a mulher deixou a delegacia acompanhada do advogado. Não foi autuada porque, embora apresentasse sinais de embriaguez, ela não parecia estar alterada. A poucos metros do local do primeiro acidente, outra batida semelhante, mais um motociclista no chão. Eu estava aguardando o sinal abrir, na posição ali. Quando o sinal abriu, eu fui no sentido de atravessar a avenida. Quando eu vi um vulto de uma moto atravessando o sinal e bateu em mim. Ele avançou então o semáforo? Avançou o semáforo. Passou no farol em vermelho. O farol já estava vermelho, não estava amarelo não. Acompanhamos o momento do resgate. O motociclista foi colocado numa maca e depois dentro da ambulância. O jovem, que entrou para as estatísticas de vítimas de trânsito, carregava na moto a seguinte frase: "Segura o garoto". Essa trânsito se tornou quase que normal, porque em termos de imprudência do pessoal. O pessoal está vendo que o sinal está fechado, muitos avançam. Outro dia o carro matou uma mulher ali por causa de imprudência de motorista, então isso acontece muito aqui. É só as pessoas serem educadas no trânsito. Tem um farol, tem a sinalização, indica lá a placa lá, 40 km. O indivíduo quer passar 80, 90, 100, e aí? O motociclista ferido no acidente que envolveu a mulher continua internado. O estado de saúde dele é estável. Já o motociclista que teria furado o sinal já recebeu alta. Continuam internados no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, a mãe e o filho recém-nascido com suspeita da gripe H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que o caso é de síndrome respiratória aguda. De acordo com infectologistas, essa síndrome é causada pela H1N1, doença que pode matar. Os sintomas são parecidos com a gripe comum, mas podem ocorrer vômito e diarreia. O alerta é para a importância da vacinação. Carro pega fogo na Vila Rubim, em Vitória. O veículo trazia pacientes para uma consulta num hospital. O carro começou a pegar fogo por volta de 5h30 da manhã. Quando nossa equipe chegou ao local, os bombeiros já tentavam apagar as chamas. O veículo é da Prefeitura de Iuna e veio trazer pacientes para a Santa Casa. Além do motorista, 2 pessoas estavam dentro do carro quando o fogo começou. Eu deixei 2 pacientes na Santa Casa ali e desci. Assim que eu desci, pegou fogo e teve jeito não. Batemos 2 extintores, a moça que me ajudou ali, teve jeito não. E aí, dentro do carro estava o senhor e mais quem? Estava eu e mais 2 pacientes. Eu desci da Santa Casa aqui, começou a pegar fogo, o lugar que eu achei para parar foi ali. Acabou até o freio na hora. Parei, saí fora, né? Saímos todo mundo, metemos extintor ali, mas não adiantou não. Nossa equipe foi a primeira a chegar ao local e ouviu as explosões. Eu vi na hora que o carro estava pegando fogo por baixo, ele desceu da Santa Casa, né? E aí eu ia subir, eu falei, vamos atrás, para ver se a gente consegue ajudar, né? Aí a gente viu, na hora que ele parou, nós tentamos abrir o capô, tirei o extintor para ajudar.
Mas não teve jeito, a gente forçou e tal, apagamos para um lado para o outro, acabou os extintores e não teve jeito. O carro pegou fogo perto de uma casa de fogos de artifício. Sempre tem um riscozinho. Mas mesmo assim, dá medo, não dá, Evandro? Dá. Preocupante. Sempre é. Ninguém ficou ferido. A seguir, ladrões quebram porta de loja, entram e roubam 10 aparelhos celulares em 20 segundos. A gente já volta. Câmeras flagram furto de loja de celulares no norte do estado. A ação durou menos de 30 segundos. Um dos bandidos quebra a porta de vidro com uma marreta. Outros 3 entram com ele no estabelecimento. O furto aconteceu por volta de 2 da madrugada, numa loja no centro de Baixo Guandu. O grupo age muito rápido. Sabe em quanto tempo eles recolhem os 10 aparelhos celulares? Cerca de 20 segundos. Pois é, os bandidos rapidinhos ainda não foram encontrados. Quem tiver informações para ajudar a polícia, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Para você, uma boa noite. Até amanhã.